E bicho, mais uma vez estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. E hoje a gente vai fazer uma live extraordinária, porque a pessoa que a gente vai conversar é extraordinária também. A gente há um bom tempo vem tentando fazer essa live com essa pessoa e, cara, é uma lenda, né? Uma lenda lenda da fiscalização, do combate, né, aos ilícitos ambientais. E, cara, eu não tenho nem palavras, assim, porque o pessoal fala muito, né, assim, ultimamente, por causa desse atentado, né, à área ambiental que tem rolado constantemente, a gente, a gente começou a procurar heróis, né, pessoas, assim, que representem, tenham o símbolo, né, da área ambiental. E eu acho que isso que esse cara que vai estar aqui com a gente hoje representa. Ele é um símbolo para a área ambiental, né? E vamos lá, pessoal. Vamos apresentar o Roberto Cabral para vocês. E até, até a gente ficar mais tranquilinho, relaxado. Opa! E aí, amigão, tudo certo? Tudo bem, John? Como é que tá? Tudo Obrigado pelo bom? convite. Ah, nada, que isso. Eu tava aqui falando pro pessoal, Roberto, que nesses tempos, né, de 2 anos para cá, a área ambiental tem sido muito atacada, né, muito, é, tipo, a gente tem atuado muito e parece que a gente sempre está enxugando gelo, né? E eu acho que a gente começou a se apegar em algumas pessoas assim, que representavam um símbolo contra isso, sabe? Eu acho que esse é o que você representa hoje em dia, sabe? Para toda a área ambiental, o que eu vejo com os colegas do ICMBio, essa é a pessoa que você se tornou pra gente, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você antes de entrar e te apresentar melhor como você se sente sendo essa pessoa que é um espelho para os seus colegas de classe. Tá, então vamos lá. Eu não me sinto sendo essa pessoa, né? Porque acaba sendo uma responsabilidade tanto que é jogada nos ombros. Sim, Na verdade, o que eu busco é fazer o que eu acho certo, sim, né? É fazer o que eu acho certo dentro da minha profissão e fazer o que eu sempre quis fazer quando eu era criança, que era proteger os animais e proteger o meio ambiente. Na verdade, sim, naquele momento eu não falava de meio ambiente, né? Eu falava de proteger as florestas, etc. E era o que eu queria fazer sim. da vida. E aí, nesse ponto, tenho sorte, né? Ou sorte, ou foi uma questão de buscar que Sim. eu consigo aliar isso, né? O sonho de criança com a profissão. Nossa. Muito bom. E, então, porque tem gente que descobre essa vocação para a natureza mais velho, né? Tipo, a gente já teve uns colegas assim que eles descobriram mais velho isso. Então, você já desde criança você tem esse intuito, né, dentro de você de cuidar e proteger a natureza. É, desde quando eu me lembro, ainda como criança, e também do que me falam, meus tios, e antes minha mãe e meu pai falava, eu já brigava, defendia, brigava pelos Uhum. animais, buscava conhecer os animais. Então, aquela frase típica, né, desde quando me entendo por gente, mas é exatamente isso. Desde quando me entendo por gente, sigo essa linha. Sim. E nesse sentido, isso te ajudou a escolher a faculdade que você optou assim no futuro, ou foi uma coisa assim que se construiu depois também? Ou desde sempre assim, eu quero optar por essa carreira, É, entende? então, como era muito voltada à questão de animal, então quando alguém me perguntava o que eu ia ser quando eu crescer, eu falava que ia ser médico de bicho. Sério? Veterinário. Passado, veterinário. Passado algum tempo, aí percebi que o nome dessa profissão de médico de bicho era veterinário, Sim, e aprimorei um pouquinho mais a minha resposta, que passou a ser eu vou ser veterinário. sim, No ensino médio, lendo o dicionário das profissões, eu vi que biólogo teria muito mais a ver com a natureza de uma forma geral, com o meio ambiente de uma forma geral, do que a medicina veterinária. Embora hoje, né, depois eu tenho vários amigos que são veterinários e que defendem a natureza e que se influem nessa parte de animais silvestres e cuidam e etc. e fazem as sim, coisas que eu imaginava fazer quando eu era criança. Mas sim, naquele momento, ali no ensino médio, aí eu segui para biologia.
né? Acabei fazendo biologia, e nesse ponto, assim, aquela dúvida que algumas pessoas têm, o que você vai ser quando crescer, qual a sua profissão, eu não tinha dúvida nenhuma. Né? No momento que eu fiz vestibular, você poderia marcar duas opções, né? Você tinha a primeira opção e a segunda, e as minhas duas opções coloquei lá, biologia e biologia, não tinha outro interesse que não fosse entrar e fazer biologia. Nossa, que... tipo, eu acho que então deve, de certa forma, ser muito... por mais que seja desafiador, é fácil para você, né? Porque é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você tem prazer em fazer, né? Tenho prazer em fazer, e hoje eu vejo o seguinte, que não necessariamente você tem que ser biólogo para se envolver na luta pelo meio ambiente e a defesa dos animais e da natureza, né? Tenho colegas advogados que também atuam de uma forma significativa e muito importante, zootecnista, médico veterinário, diversas situações. Eu vejo pessoas de tecnologia da informação, que é uma coisa que você pensaria bem longe dessa questão ambiental e de animal, mas que pode desenvolver aplicativos, sistemas que vão auxiliar no controle, no desenvolvimento de alguma coisa. Então, assim, eu vejo que várias profissões, na verdade, se você quer utilizar a sua profissão para proteger o meio ambiente, para proteger os animais, em qualquer profissão você pode fazer isso. Né? Se você for da área de marketing, você pode fazer uma boa campanha que sensibilize ou conscientize as pessoas. Então, não necessariamente isso é uma atribuição exclusiva do biólogo. Embora, como biólogo, eu tenho uma sensação muito boa de poder conhecer as espécies silvestres, ver as interações ecológicas, ter uma percepção da evolução como um todo e como que cada uma das espécies se conecta nessa rede que acaba formando a vida na Terra. Então isso é bem legal no desenvolvimento do biólogo. Mas na questão da proteção dos animais e da natureza de uma forma geral, várias outras profissões podem contribuir. E agora que você falou assim que você gosta, porque biologia, Darwin, a teoria evolutiva está muito ligada a isso, tudo que você falou, né? Que você, conforme você vai catalogando cada espécie, você vai vendo que determinada espécie tem relação com outra, que ela pode ser só uma variação e tudo mais, né? E você tocou, eu tô até fugindo um pouco do roteiro, porque você tocou em um ponto assim que para mim é muito, muito caro, sabe? Porque eu sou um amante nato da ciência, sabe? Então, hoje em dia, a negação à ciência tá assim, tão desvassalada que às vezes você se sente impotente, né? E eu acho que a gente da área ambiental se sente assim também, né? Porque a questão ambiental, em geral, o aquecimento global, o desmatamento, o pessoal fala que isso não existe, que isso não tem relação com nada. E, na sua percepção, assim, como você consegue trabalhar assim, com tanto afinco, com tanto amor, com esses ataques constantes que a gente tem, às vezes até de parlamentares, às vezes até de próprias pessoas, assim, colegas, que não acreditam nessas coisas? Qual é a sua percepção assim, do descrédito da ciência, às vezes até dos próprios colegas? Tá, tem duas questões relacionadas a isso. Primeiro, uma frase atribuída ao Galileu, que eu acho espetacular, que em seu julgamento ele pega e teria dito: a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Sim. Então, independente do que as autoridades naquele momento quisessem supor como verdade, o fato é que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. Sim. Então, com o tempo, a ciência acaba prevalecendo. Né? Em qualquer situação na nossa vida, a ciência vai acabar prevalecendo, porque a ciência lida com fatos. Né? E a parte ruim disso daí é o quanto tempo vai demorar para a ciência prevalecer. Né? E o quanto de vida pode ser perdido até que a ciência prevaleça. E nesse caso, hoje no Brasil, a gente vivencia isso. Né? As perdas com a Covid-19, elas poderiam ter sido minimizadas, já que o Brasil foi o último país a chegar e ter essa situação, se algumas questões relacionadas à ciência, pura e simples, foram sem ouvidas e fossem colocadas em prática. Né? De uma outra forma, o que eu vejo é o seguinte: qual a outra opção?
Sim. Entendeu? A partir do momento, tá, você é atacado, tem a questão ambiental, que ultimamente é muito atacada, tem o negacionismo na questão ambiental, seja nas mudanças climáticas, que agora já está sendo chamada de crise climática, ou seja, já passamos o ponto de mudança, né? Sim. A questão do desmatamento, não adianta atacar a questão de não existir desmatamento, porque ele existe, ele está aí, né? E pode ser comprovado por qualquer pessoa que pegue e queira passear pela 163, subindo de Cuiabá para Santarém, ou Sim. então queira subir de Brasília a Belém, ou então queira andar por Rondônia, queira andar pela Transamazônica, essa pessoa vai vivenciar o desmatamento, ela vai ver áreas que hoje, embora sejam Amazônia, ela vai observar locais que são como se fosse no Sudeste, que já foi desmatado. Nós já perdemos Sim. a Mata Atlântica. Né? E eu acabei hoje de colocar uma postagem disso. A gente trocou a Mata Atlântica por café e por cana-de-açúcar e estamos trocando a Amazônia por gado e soja. Uhum. E ainda reproduzindo a ideia do Brasil colônia. Sim. A gente vende, na verdade, produtos primários, ao invés de processar esses produtos, agregar valor a eles, conseguir um maior ganho financeiro, e um ganho financeiro que ele possa ser compartilhado com outras pessoas da população. Né? Na hora que você tem os produtos primários sendo vendidos, na verdade, isso daí fica na mão de pouquíssimas pessoas, sendo encaminhados para o exterior, e com dólar alto essas pessoas ganham muito, mas, na verdade, quem acaba sofrendo com isso é quem está no Brasil. E aí, a pergunta que vem é essa, mas qual a possibilidade? Né? Qual a outra possibilidade? É deixar para lá? É não se indignar? É não se revoltar? Então, a questão que me baliza muito é isso. Eu não vou conseguir não me indignar. Sim. Eu não vou conseguir não me indignar quando eu vejo um animal sofrendo. Eu não vou conseguir não me indignar com o tráfico de animais. Eu não vou conseguir não me indignar com uma proposição errônea que algumas pessoas no Brasil falam, mas os europeus já desmataram, então agora é a nossa vez de desmatar. E é interessante que aí na hora que eu vou para o norte, eu vejo as pessoas do norte falando, mas o pessoal do sudeste já desmatou, agora é a nossa vez de desmatar. Ou seja, é uma repetição desse imperialismo ecológico, né, que tenta ser imposto, como se agora eu posso fazer errado porque outras pessoas já fizeram errado antes. E isso não é uma verdade. Né? Então eu continuo me indignando, e nesse continuar me indignando, eu continuo lutando e continuo fazendo o que eu acho correto. Eu não acho correto você passar a vida sem buscar fazer o que você deveria fazer e evitar injustiças. Uma das coisas que eu estava pensando, hoje lendo de novo também uma frase do Gandhi, né, que uma nação pode ser medida pela forma como ela trata seus animais. Sim. E eu estava refletindo sobre essa frase, do porquê dessa frase. Né? Por mais injustiça que eu possa cometer contra alguém, contra uma pessoa, essa pessoa tem voz para se rebelar contra essa injustiça. Sim. Então, lógico que outras pessoas podem se unir à voz dela e se rebelar contra a injustiça que ela está sofrendo. Mas ela própria pode falar sobre a injustiça que ela sofre e contar isso ao mundo, e contar o que ela está sentindo ao mundo, e quanto que a vida dela se tornou miserável em razão das injustiças que ela está submetida. Mas os animais não. Eles vão sofrer em silêncio porque eles não têm como expor para o mundo o que está acontecendo. Então, na hora que eu tenho um cachorro que passa a vida numa corrente de 1,5 metro, eu só posso ter empatia pelo que ele está sofrendo, mas eu não posso... ele não consegue se expressar e expor para o mundo o que ele está sofrendo. Ele depende que outras pessoas tenho essa percepção. E daí essa frase do Gandhi é tão interessante, porque na hora que você passa a ter empatia pelos animais, significa então que você já passou por outras esferas de empatia, incluindo pessoas da sua convivência, incluindo as pessoas do seu bairro, da sua cidade, incluindo o pessoal do seu estado, do país e do planeta que seja. Ou seja, você chegou no nível de trazer os animais para dentro da sua esfera moral, da sua esfera ética. Sim. E esse é um ponto que eu acho importante. E, igual eu falei, eu não vou conseguir não me indignar. Então eu tenho que continuar lutando, tenho que continuar na luta pelo meio ambiente. Nossa, é muito... Basicamente é isso. Basicamente. Cara, a gente deu uma fugidinha do roteiro, só voltando a
umas questões. Você fez a sua faculdade de biologia onde? Em que faculdade? Eu fiz em Juiz de Fora. Juiz de Fora? E como é que foi esse período para você? Tipo, você era a pessoa o nerdzão da sala, que ficava vendo os bichinhos e tal, porque biologia, eu descobri recentemente isso, porque a gente acha muito bonitinho o biólogo, mas eu descobri que biólogo mata um monte de bichinho para estudar, né, para dissecar e tudo mais. Tem uma parte que é assim também, né? E quem me falou isso é uma colega do ICMBio também, que é a pessoa mais fofa que eu conheço, Fernando, um beijo para você. E ela estava me falando isso, que vocês na faculdade tem muito esse processo, né, de dissecação, de estudar o bicho. Talvez hoje tenha, você pode até prestar novas tecnologias para isso, mas a biologia foi muito construída em cima disso também, né? A biologia foi construída em cima disso, e isso é uma parte da biologia da qual eu discordo veementemente. Sim. Né? Eu fiz a faculdade, vários biólogos acabam tendo na faculdade uma questão de coleção de animais. Isso tem um ponto de vista tanto legal quanto ético que tem que ser colocado. Sim. Da questão legal é que para se fazer coleta de animais silvestres no Brasil, coleta é o eufemismo que o biólogo utiliza para caça científica. Então, sim, já começa aí. Né? Existe o conceito de caça científica, que é o conceito firmado quando um pesquisador vai pegar e matar e levar um determinado animal, e aí ele vai taxidermizar esse animal, fixar, é o outro termo que se usa para esse animal, e para o biólogo não ficar falando caça científica, ele acaba usando o termo coleta. Né? Mas na verdade significa ir lá, capturar o animal, matar o animal e conservar o animal. É basicamente como o Darwin fazia. Você falou, sim, de Darwin, é basicamente como o Darwin fazia. Só que Darwin lança o livro sobre a origem das espécies, né, que na verdade é o livro que ele lança a teoria da evolução, em 1859. Então vamos pensar, 1859. Nós estamos nos anos 2000. Sim. Então, basicamente, já fazem quase 200 anos que Darwin lançou esse livro. E o Darwin coletava, não só Darwin, quanto Wallace também, que foi quem representou isso, os dois coletavam bastante. Mas imagina naquela época, você chega na África, vê uma girafa e quer falar sobre a girafa. Você não tem máquinas fotográficas portáteis fáceis, nem muito menos coloridas, né? Você não tem desenhos científicos que vão conseguir representar de uma forma totalmente perfeita e que cada um tem esse desenhista junto contigo. Então, como a opção que você tem é o quê? Matar o animal e levar. É uma opção que mesmo naquele momento eu considero indigna, mas é a opção que se fazia. E para ver como que se era a proposta nesse momento, existiam os zoológicos onde bosquimânimes eram mostrados como pessoas, né, pessoas diferentes no zoológico na Inglaterra. Sim. Né? Bem, só que a gente já evoluiu nessa parte, a gente não tem mais zoológicos de populações humanas, sim, mas a gente ainda mantém zoológicos de animais, nesse ponto a gente não evoluiu. E não evoluímos também na questão tecnológica, porque Darwin precisava então desse mecanismo de coleta. Eu converso com meus colegas biólogos e discuto com eles, porque no meu entendimento a gente já não precisa mais. Sim. Eu posso bater foto desses animais, posso filmar em 4K, eu posso bater foto em Full HD, posso filmar em 4K ou mais, né, se eu quiser. Eu consigo gravar a vocalização dos animais, eu consigo pegar DNA desses animais, então saber exatamente quem são eles, fazer PCR, se eu pegar um mínimo de partícula de DNA, fazer o PCR, que eu vou ampliar essa partícula e conseguir ter a DNA. Então, nós temos várias tecnologias que hoje permitiriam que a gente não mais coletasse os animais. Ou seja, não mais matasse os animais. Mas vários biólogos ainda continuam fazendo isso. Continuam por comodidade, continuam porque às vezes a tecnologia é mais cara, continuam muitas vezes por desconhecimento ou então justificativas inúteis. Por exemplo, eu vou falar que eu não vou filmar uma serpente, coletar um pouco de sangue para pegar o DNA e tudo, porque aí eu vou perder na minha coleção os órgãos internos desse animal. Tá, mas na hora que eu pego uma serpente, eu vou matar esse animal, eu vou fixar esse animal em formal a 10%, depois coloco ele em álcool a 70%. Esse álcool a 70%, ele elimina todas as partículas de cor do animal.
Então, uma coral que era vermelha, preta e amarela, ela vai ficar basicamente um descolorido, esbranquiçado, e as regiões meio preta, amarronzadas, onde eram pretas. Ou seja, eu perdi a cor desse animal. Um pássaro, ele vai ser colocado numa coleção como uma pele. E essa pele desse animal eu retiro, e normalmente a maior parte dos biólogos faziam isso, jogavam fora os órgãos internos. E na pele desse animal, a parte que eram os olhos, são preenchidos com algodão, assim como o resto da cabeça. Então também perco partes do animal. A questão é eu definir quais partes eu quero perder e o quão importante eu vou designar que é a vida desse animal. Isso é uma coisa que os biólogos tinham que repensar. Você falou a questão de como que eu me importava na universidade. Uma vez uma grande amiga minha, que a gente acabou se reencontrando há pouco tempo em grupos de WhatsApp da faculdade, que as pessoas resolveram se reunir. Eu lembro de uma discussão que eu tive com ela sobre a questão do biólogo se ligar ou não a caçadores clandestinos para poderem ter acesso a dados. E a minha proposição foi sempre que nunca. Você não pode ultrapassar limites éticos. E aí a discussão é que ela falava que não, porque isso daí você não poderia era perder os dados para a ciência. Sim. E na discussão eu falei, bem, se não se existirem pessoas como você, biólogos só como você, a gente não vai ter os dados. E o que eu respondi para ela, e se não existirem pessoas como eu, daqui a algum tempo vocês não vão ter os animais para estudarem quais são os dados. Então precisam ter pessoas para defenderem. E se a gente quiser deixar de lado questões éticas pensando em ciência, a gente começa a ultrapassar a questão do se eu devo e passa a ser só uma questão do eu posso. Vários resultados científicos que a gente tem hoje têm relação com experimentos que foram infelizmente feitos com judeus. Sim. Mas isso não significa que esses experimentos foram certos. Então, existem limites éticos que não devem ser ultrapassados. Isso seja por médicos, por biólogos, por qualquer tipo de pesquisador. A pergunta não é sempre se eu posso. Poder, a gente pode um monte de coisa, mas a grande pergunta é se eu devo fazer determinadas coisas. Né? E isso dentro da biologia, para mim também. Então, a pergunta sobre coleção, coletas, etc., para mim esse tempo já deveria ter acabado, mas infelizmente ele ainda permanece para muitos biólogos. Sim. Agora que você mencionou essa questão que às vezes alguns próprios biólogos usam isso como uma coleção, às vezes é um troféu pessoal, né? Tipo, às vezes uma espécie rara e tudo mais. O caso que aconteceu da Naja aqui em Brasília foi basicamente isso, né? Porque até professores da faculdade sabiam que o menino tinha negócio, as cobras, e parece que eles idolatravam o fato, sabe, de você ter uma cobra, uma Naja dentro de casa, sabe? Era meio que um status social, sabe? Hoje é muito, muito interessante você analisar isso, porque tem umas coisas, e principalmente na questão da caça, da coleta desses animais, tanto por caçadores quanto por biólogos, essas coisas assim, tem muito essa questão de, olha, que animal exótico, não sei o quê, então a pessoa que transforma aquilo, ele gourmetiza, vamos dizer assim, popularmente, né? Ele gourmetiza a questão da caça, entendeu? E é meio que você glamourizar, né, o ato demais. Então, por isso, às vezes, eu acho importante você falar especificamente o que de fato é, né? Você fala, não é coleta, é assassinato mesmo, você tá matando o animal ali, é caça, né? Quando um biólogo ou biólogo ou veterinário faz isso. E outro ponto que você tocou foi esse ponto das pessoas que, tipo, ou eu vou ficar do lado da pessoa que comete infração, ou eu vou ficar do lado tipo, de proteger completamente essas pessoas. A gente tem uma experiência muito boa, até com o projeto Tamar, que tem o pessoal chamado tartarugueiros, não sei se você já ouviu falar sobre eles. Sim. Os tartarugueiros eram pessoas que, não sei se o pessoal conhece, eu só vou resumir rapidinho. Os tartarugueiros eram pessoas que caçavam os ovos de tartarugas e vendiam no mercado ou consumiam. E o projeto Tamar pegou essas pessoas para, tipo, colocou dentro do projeto, né, como um projeto social. E hoje eles são conhecidos, assim, tipo, tem lendas de tartarugueiros, assim, que acham tartarugas raras e tudo mais. Então, existe essa terceira via também, né, não é só uma dicotomia entre dois
dois caminhos, né? Mas continuando essa parte da sua faculdade, logo após você sair da faculdade, você foi fazer o quê? Você foi estudar mais? Foi trabalhar? O que você tinha que fazer assim? Não, fui trabalhar. Antes de acabar a faculdade, eu tinha que trabalhar. Eu já tive que trabalhar antes de terminar a faculdade. Então, fui trabalhar, fui dar aula, né? Acaba sendo um campo de trabalho que biólogo tem, né? Que é lecionar. Sim. Então, comecei a dar aula, dei aula em cursinho, dei aula em presídio, dei aula em colégio público, tanto na capital quanto na capital não, tanto em cidadezinha do interior, quanto numa cidade polo, né, igual era Juiz de Fora, um polo regional. E depois entrei para o Colégio João 23, que é um colégio também, ele é um colégio de aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz o concurso e entrei no João 23. E aí depois de 10 anos, aí depois fiz mestrado, depois de 10 anos que eu fiz o concurso e ingressei no IBAMA. Sim. Então E aí falando do IBAMA, deixando claro que as minhas posições aqui são pessoais, não são posições relacionadas à instituição, né? Mas você ia me perguntar alguma coisa. Mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Você tocou na questão das tartarugas, Sim. Né? Eu vejo que as tartarugas continentais, né, as tartarugas da Amazônia devem morrer de inveja das tartarugas do litoral, das suas tartarugas de praia. Sim. Porque, na verdade, o que acontece é que o tracajá e a tartaruga da Amazônia, a proposta de conservação que as pessoas têm para ela é que elas sejam comidas. Sério? Né? Enquanto a proposta de conservação que acabou sendo feita para as tartarugas é que elas sejam comidas e que elas sejam criadas para serem comidas, mas desde que a espécie não acabe. Nossa. Enquanto que a proposta de conservação das tartarugas marinhas, né, a proposta foi justamente o contrário, foi de salvar os animais e que eles são importantes pelo fato deles existirem, por eles mesmos. Sim. E isso daí é uma diferença interessante, porque na questão das tartarugas continentais e os tracajás, uma das argumentações é que existe o hábito de consumir esses animais e que não haveria como se contrapor esse hábito. Sim. Só que na hora que a gente vai para as tartarugas marinhas, também havia o hábito de consumo desses animais. Sim. Mas quem resolveu praticar a conservação desses animais acabou tendo uma lida mais ética, né, e pensando mais no animal e na conservação e questionando se era realmente necessário eu cuidar das praias, ou seja, cuidar das praias de desova, cuidar dos locais de desova, de forma que tenha tartaruga suficiente para que os pescadores ou os tartarugueiros continuassem comendo esses animais, que foi a ideia que prevaleceu na Amazônia, ou eu deveria cuidar das praias dessas tartarugas para elas desovarem e incentivar que essas pessoas mudassem os seus hábitos e parassem de matar esses animais. Enquanto no litoral se seguiu por esse caminho, que eu acho válido, no interior não. Então, por isso que eu brinco que as tartarugas do continente devem morrer de inveja de como a gente trata as tartarugas do litoral. Embora no litoral elas continuem, infelizmente, caindo ainda em redes e vários procedimentos inadequados de pesca que acabam matando esses animais. Pode ir, eu te interrompi. Não, agora você tocou em um ponto sensível da área ambiental, né? Isso aí é uma feridinha da área ambiental, porque o pessoal sempre... às vezes por disposição pessoal, porque eu acho que teve muita a questão do Tamar, né? Do Tamar ele começou muito com os estudantes lá do sul e tudo mais, e eles levaram essa bandeira para frente. E a tartaruga acabou virando um animal símbolo, né? E você já ouviu falar de animais símbolos? Por exemplo, a gente tem as onças, a gente tem são animais assim que, por exemplo, é claro que a gente foca muito na conservação deles, mas a gente foca na conservação deles para de escanteio conservar outros animais, né? Então realmente tem uma questão ética aí, que às vezes nem é questão de erro, tá errado ou certo, mas são caminhos que a gente opta no momento de divulgar, fazer a divulgação científica para a sociedade em geral, que tem que ser disposto, tem que ser a gente tem que ter essa capacidade, né, de criticar, de apontar esse erro, mas também existe um ponto positivo, né, porque, por exemplo, eu conversei aqui com várias pessoal do Tamar, e eles usam hoje em dia as tartarugas como bioindicadores, né,
da fauna marinha e tudo mais. E aí, por isso, eles usam esses argumentos para proteger ainda mais a espécie, né? Então, tipo, por um lado, você fica muito... eu tô apaixonado por isso, porque eu tô conservando as tartarugas, estou conservando outros animais, mas também você fica... mas tem esse lado aqui, porque cadê as outras tartarugas? Não é só essa espécie, né, de tartaruga que existe. Então é realmente um ponto assim que eu acho que todo colega da área ambiental deve se deparar com isso no seu trabalho, né? Mas eu acho interessante essa questão da espécie bandeira. Ela, na hora que eu conservo uma mata, sim, em razão da existência do mico-leão-dourado, na verdade eu estou conservando vários outros animais que também residem ali, né, que estão ali. E que acabou sendo um outro projeto também que mostrou resultados. Se você pegasse os primeiros dados do mico-leão-dourado, da reintrodução de micos e leões ali no primeiro, segundo, até o terceiro ano, você diria, não, esse projeto não vai dar certo, não dá resultado, vamos desistir. Sim. E aí depois, persistindo no projeto, você tem o 1000º mico-leão-dourado, e já ultrapassamos há muito essa marca. Até na questão de marketing, eu falei no início, alguém fez uma campanha excelente, que era aquela roupinha de criança, só que com uma cauda, que era a comemoração do 1000º mico-leão-dourado. A questão da megafauna carismática, que acaba sendo essa fauna bandeira, uma menina uma vez, uma colega definiu como uma coisa que eu achei espetacular a definição, que ela chamou de fofofauna, né? Era fauna fofa. Sim. Isso, da fofofauna. E que, na verdade, acaba sendo um nome que diz muito sobre a questão, né? As pessoas tendem a se ligar emocionalmente ou de forma empática aos animais que são mais próximos, que são mais bonitinhos, etc. Eu não vejo problema nenhum se for esse o caminho, a necessidade para salvar todos os outros, então que a gente use espécies bandeiras, que seriam símbolos, né? Para que as outras possam ser protegidas também. Eu acho isso interessante. É um ponto muito, muito abordado, assim, né? A gente tem até os casos da ararinha azul, que ficou famosa, teve filme, né? E o Brasil, hoje em dia, até recebeu novamente reintroduziu, né, algumas ararinhas azuis, né? Se não me engano, no sul da Bahia, né? Mas continuando É porque a gente conversa, a gente vai, segue o roteiro e vai conversando aqui até terminar nossa 1 hora. Continuando nossa conversa, quando você entrou no IBAMA, só assuntos pragmáticos que sejam publicados no DOU, sejam públicos. Quando você entrou no IBAMA, você foi direto para a fiscalização ou você atuou em outras áreas, né? Porque a área ambiental não é só fiscalização, né? Existe um mundo assim enorme. Não foi direto para a fiscalização. Na verdade, antes de entrar no IBAMA via concurso, eu já tinha prestado auxílio ao IBAMA aqui em Brasília, enquanto eu fazia mestrado, com identificação dos animais, e também busquei a Polícia Ambiental em Juiz de Fora e prestava alguns auxílios como biólogo nesse sentido de identificação dos animais. Eu sempre quis estar muito presente, ou ver o que eu poderia fazer para auxiliar, né? E aí consegui alguns termo de cooperação, na verdade, da instituição onde eu trabalhava com Polícia Ambiental para poder auxiliá-los e dedicar uma parte do esforço de trabalho para essa questão ambiental, ali principalmente no combate ao tráfico de animais silvestres, fazendo laudo de quais eram aqueles animais, se eles estavam ou não aptos para a reintrodução, né, trabalhando com a reintrodução desses animais, vendo que isso é possível. Existe uma grande discussão dentro do campo biológico sobre reintroduzir ou não reintroduzir, né, uma grande dicotomia, só que na verdade eu vejo que quem é contrário precisa se aprimorar um pouquinho mais, estudar um pouco mais, que vai ver que tem condição mesmo de reintroduzir os animais. E lógico que isso tem que ser com técnica, não é simplesmente você chegar em determinado local, pegar um papagaio de alguém que está há 15 anos em cativeiro, abrir a gaiola e falar boa sorte, vai embora. Né? Se você fizer isso, o animal não vai conseguir voar, ainda não tem musculatura na mandíbula para quebrar o coco que ele necessita, porque ele foi alimentado de forma errada com girassol. Então tem uma série de questões. Mas esse papagaio de 15, de 20 anos, de 30 anos, o que for, ele tem condição de ser reintroduzido. Né? Tem condição de ser reintroduzido na natureza. Infelizmente, alguns juízes acreditam que não, acham que não, e condenam os animais que são apreendidos pela fiscalização a voltarem por essas pessoas, que são os seus algozes, que mantinham esses animais em cativeiro,
fazendo com que ele fique o resto da vida. E muitas vezes nessa decisão fala que se ele está há 20 anos ou 15 anos, ele não tem condição de ser liberado da natureza. Que é uma decisão, na verdade, equivocada. É equivocada por 2 pontos. O ponto de vista biológico. Porque, na verdade, então deveria ser consultado um biólogo, deveria ser consultado um profissional da área, e não alguém do direito para definir se aquele animal tem ou não condição de voltar para a natureza. Tem um outro equívoco também, é que se você pega a Lei 9.605, no artigo 29, ela fala que o juiz, considerando as circunstâncias e não se tratando de espécie ameaçada de extinção, pode deixar de aplicar a pena. Qual que é a pena? 6 meses a 1 ano, que a pessoa deveria ficar presa, mas na verdade ela troca por uma cesta básica, uma outra questão, faz uma transação penal, e uma multa judiciária. Sim. A manutenção do animal, a apreensão do animal não é uma pena que essa pessoa está sujeita e que ela pode ser liberada. A apreensão do animal está definida no artigo 25, que é bem claro, o animal apreendido ele tem que ser prioritariamente reintroduzido e na impossibilidade ele tem que ser entregue a zoológico ou entidades assemelhadas, desde que fique sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Ou seja, aquela pessoa que detinha ilegalmente o animal não é uma pessoa adequada para manter esse animal. Seja por decisão administrativa, decisão judicial, o que for. Esse animal tem que ser retirado dessa pessoa. E ele tem condições de retornar à natureza. E eu falar que o animal não tem condição de se reabilitar, considerando isso, fazendo uma analogia, seria como se eu falasse que um preso, então, que foi para a cadeia, cumprida a pena dele, ele não tem condição de sair. Ele teria que agora ficar o resto da vida na cadeia, porque se ele já passou 15 anos lá ou 20 anos lá, ele não vai conseguir sobreviver na sociedade. Né? E o animal, pior ainda, da mesma forma, o preso ele cumpriu a pena dele e agora ele já é inocente para a sociedade, nesse quesito que ele já cumpriu o valor retributivo da pena. Né? O animal não, o animal ao contrário, ele sempre foi inocente. Ele é um inocente que foi capturado e que está sendo mantido em cativeiro. Né? Então, existem essas questões a serem colocadas. Mas aí você falou do que eu fiz, né? Eu entrei no IBAMA, trabalhava com essa questão antes. Quando eu entrei no IBAMA, eu não fui direto para fiscalização. Primeiro eu fui para a área de licenciamento, a área naquele momento estava lotada e me colocaram na diretoria de qualidade ambiental. Eu passei alguns meses na diretoria de qualidade ambiental até conseguir ser removido para a fauna, na diretoria que trabalhava com a parte de fauna. Aí fiquei 1 ano e pouco nessa diretoria de fauna e finalmente fui para a fiscalização, que era o meu objetivo desde o início, quando eu ingressei no IBAMA. Você ingressou em que ano? 2002. 2002, né? Novembro de 2002. Esse é um concurso muito, muito falado, tem várias pessoas boas dessa época. São na verdade, foi o meu primeiro, né? Foi o primeiro concurso do IBAMA. Sim. Não, a gente já conversou com várias pessoas aqui, e aí muitas entraram nesse concurso, assim, sabe? E são pessoas muito, que já estão, assim, que a gente já tem, assim, várias camadas, assim, vários degraus, né, de servidores, assim, né? E aí a gente tem o pessoal de, se não me engano, 2006, 2008, né? 2010 também. E cada um 2009. Você vê... E aí cada um você vê a diferença, assim, da maturidade da pessoa, né? Maturidade ambiental, das coisas, dos processos que ela já passou, assim, na carreira, né? Eu vejo que tem a questão da experiência, né? Mas cada concurso é interessante. E esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Né? A inexistência de concurso, ou seja, de renovação, de entrada de pessoas novas, acaba tornando uma instituição muito deficiente. É importante que a gente tenha sempre esse novo, sempre esse ingresso de novas pessoas. Porque aí você consegue compatibilizar e consegue, na verdade, fazer um alinhamento entre a experiência e o ingresso de novas pessoas, a ânsia, a virtude e tudo dessas pessoas que estão ingressando, com novas tecnologias, acabando de vir da faculdade, acabando de ingressar. É muito bom isso para uma instituição, é o que dá um ar novo na instituição. E aí nos preocupa bastante, na área ambiental e no serviço público de uma forma geral, quando o servidor público começa a ser considerado como algo perverso na nação. Quando, na verdade, o que a gente faz é servir o cidadão. No meu caso, sirvo o cidadão
a todos aqueles que têm o meio ambiente como uma preocupação básica. Sim. Então, o fato de existir órgãos ambientais fortes atende aos anseios dessas pessoas. E mesmo para aquelas pessoas que não consideram isso importante, em algum momento elas acabam sentindo isso na pele, quando elas, por exemplo, vão tomar banho no Rio de Janeiro e vem a questão da sua água contaminada, sim, que depois se vai saber que essa contaminação é por poluição. Então sim, tem um fundo ambiental mesmo para aquelas pessoas que não acham isso importante. Ou então em São Paulo, quando você tem uma escassez hídrica, e se você tivesse preservado todas as matas, a APP, a Área de Preservação Permanente, essa escassez hídrica não seria tão grave assim, ou, quem sabe, não existiria. Então, existe uma função em cada servidor público na sociedade que trata com os cidadãos. E, lógico, aqueles que são errados, né, que não estão desenvolvendo a sua função, eles têm que ser expurgados do sistema, têm que ser eliminados. Mas existe essa necessidade, essa função do servidor. Sim. Agora a gente já fez o seu percurso desde quando você era criança até agora, do seu processo ambiental, né? Agora a gente vai para uma parte da nossa live, que é uma parte assim que o pessoal às vezes gosta, às vezes não gosta, às vezes acha provocativa. Chegou a hora da pergunta da onça. Pergunta da onça é uma pergunta... Eu não entendi o que diabo era isso, mas vamos lá, vamos ver o que é. Já viu o amigo da onça? Já viu quando a pessoa que fala que é uma onça? A nossa pergunta da onça é aquela perguntinha assim que a gente carca o dedo na ferida, sabe? Dá uma cutucada e tal. Então, porque muitas vezes nos diálogos ambientais a gente não fala o que a gente de fato quer, né? Nessa pergunta a gente fala, tá bom? É basicamente isso. É uma lata, né? Eu vejo que existe na própria área ambiental uma disputa muito grande, sabe, entre egos, entre áreas, entre setores, entre o pessoal da fiscalização e do socioambiental. Eu vou proteger a população que reside ali, né, vamos dizer, um exemplo, os ribeirinhos ou os extrativistas, ou eu vou proteger a mata. Aí tem o pessoal que já gosta mais da educação ambiental, tem o pessoal que fala bem assim, e esse pessoal da fiscalização, eles são o quê? São policiais? Comparam o pessoal da fiscalização a essas pessoas mais... são polícia mesmo, sabe? Tipo, essa visão assim de, esses caras só querem chegar lá, dar a multa, e como é que vai resolver o problema? Porque a multa por si só não resolve, entendeu? Na sua perspectiva, como você... E como um fiscal, porque é a primeira vez que eu estou conversando com um fiscal aqui, entendeu? Já conversei com o pessoal da pesquisa, já conversei com o pessoal do socioambiental, já conversei com o pessoal da educação ambiental... Até do uso público a gente já conversou aqui. Então, na sua perspectiva como fiscal ambiental, como você vê essa briga, assim, esses entreveros, digamos assim, que tem entre a área ambiental? Tá, legal, gostei da pergunta. Não é uma pergunta que eu acho complicada, não. Dá a oportunidade de falar várias coisas. Primeiro é o seguinte, retomando então aquela questão de servidor público. Né? A gente, como servidor público, tem a questão da estabilidade. Então, o primeiro ponto é o seguinte, isso é importantíssimo. Tem uma discussão agora de reforma administrativa e uma das coisas que se almeja é retirar a estabilidade de servidores públicos. Isso, para determinadas categorias, vai ser um desastre. E é interessante que as pessoas pensam muito e somente na questão policial. Não, pode tirar a estabilidade, mas não do policial. O resto... Sim. Tudo pode retirar a estabilidade porque não tem porquê. Será que não tem? O que você acha que aconteceria com um servidor público que desse uma nota técnica contrária, por exemplo, à construção de Belo Monte? Sim. Num governo que queria fazer Belo Monte. Né? O que aconteceria com um servidor público? Belo Monte aí é uma grande hidrelétrica, né, feita no norte do país, na volta do Xingu. Sim. E com uma série de discussões sobre a viabilidade técnica e a questão ou não. O licenciamento, então, falei que eu entrei no IBAMA, entrei rapidinho, mas nem fiquei no licenciamento. Mas no momento do licenciamento se inicia o primeiro poder de polícia de uma instituição, né? Ou seja, naquele poder autorizativo. E na hora que você vai autorizar ou não determinadas coisas, você tem que pensar no bem ambiental e no bem comum. Tem que sempre prevalecer o bem comum ao interesse particular. Sim. O que aconteceria com o servidor que fizesse isso? Que ele fosse contra interesses particulares, mas a favor do bem comum,
se ele Sim. não tivesse estabilidade. E Sim. se recorrentemente ele se posicionasse dessa forma. Ou seja, Sim. eu estou contrário ao que determinado governo está querendo, mas na verdade eu estou favorável ao que a população precisa ter. Esse servidor ele seria defenestrado, ele seria retirado do serviço público. Isso não acontece hoje porque ele tem estabilidade. A estabilidade dá o poder ao servidor público de agir de acordo com a lei, de agir de acordo com o interesse público. A retirada dessa estabilidade significa que a população... Então, isso é importante porque isso está sendo discutido hoje no Congresso. E se a população brasileira, por intermédio dos seus representantes, que são os deputados e senadores, entenderem que os novos servidores públicos não devam ter estabilidade, a população brasileira está abrindo mão de ter pessoas que vão ter condição de, com isenção, se posicionar a favor da própria população. Sim. Porque sempre você vai ter sobre a sua cabeça a espada de ser demitido. Se você se posicionar contra os interesses vigentes e financeiros, você vai ter a espada da demissão pronta para lhe cortar a cabeça. Sim. Então, esse é um ponto crucial. Eu acho que todo mundo, seja fiscalização, socioambiental, todo mundo que está trabalhando nessa área, trabalha com esse tipo de interesse. A outra questão, lógico que tem um conflito muitas vezes entre socioambiental e a questão de fiscalização. Em determinado momento que a gente fez a fiscalização no entorno de uma unidade de conservação, sim, a gestora da unidade veio desesperada para mim falar: como que agora eu vou continuar conversando com essas pessoas? Eu estava começando a negociar com elas e agora vocês vêm, multam, prende todo mundo, soltam os passarinhos, pegam... Eu peguei e falei com ela: bem, eu não sei se você percebeu, mas não estava tendo exatamente uma negociação, porque a sua área estava sendo invadida por palmiteiro. Sim. As pessoas estavam roubando madeira dessa área, capturando e traficando animal e entrando para caçar. Então, sim, assim, na hora que está nesse nível, você precisa realmente da ação de fiscalização. Sim. São vários lados que precisam agir de uma forma confluente. Você precisa dessa gestão socioambiental, de conversar com a população e trazer a população para perto, mas você precisa da ação da fiscalização naquele momento que o crime está sendo cometido, que o delito está sendo cometido. A partir do momento, e isso muitas vezes cobram da gente na fiscalização, chega na fiscalização, a pessoa fala: mas por que você não veio aqui, não bateu papo, não conversou antes, não explicou para a gente? Sim. É uma questão do seguinte: na hora que chega a fiscalização, não tem mais a conversa em relação a isso. Sim. A fiscalização é para fazer cumprir a legislação que você, naquele momento, deixou de cumprir. Sim. E ela vai ser cumprida. E agora vai ser cumprida pela força, pela coerção. Né? A coerção como? Multando, conduzindo para a delegacia quem tiver que ser conduzido pela delegacia, fazendo o embargo do que tiver que ser feito, embargo da atividade que estiver em desacordo. Ou seja, a gente vai usar todos os meios legais necessários para que aquele dano ambiental cesse e que o prejuízo possa ser recuperado, ou se inicie pelo menos o processo de recuperação, que aí vai ser discutido. E essa pessoa, ela vai ter, isso vai variar de órgão ambiental para órgão ambiental, mas no nível federal ela vai ter 20 dias para se defender. E atualmente ainda tem audiência de conciliação, que ela pode optar por essa audiência de conciliação para tentar conciliar, resolver a questão. De uma questão socioambiental que muitas vezes eu sempre discordei, continuo discordando, e acho que eu vou discordar até o fim da vida, é a questão na hora que fala o seguinte: ah, não, mas o seringueiro está em harmonia com o meio ambiente, e olha só, a caça que ele faz é uma caça de subsistência, que na verdade na lei não está prevista, na lei ambiental, só tem ela citada como porte para caçador de subsistência no Estatuto de Desarmamento. Mas essa caça não é impactante. Essa caça é impactante, sim. Desde 1992, a gente tem um trabalho clássico, que é do Kent Redford, que é sobre a Floresta Vazia, é o nome do trabalho. O título, acho que eu já ouvi falar é disso. Então, o título é espetacular, porque ele justamente trata dessa questão. Ele acompanhou durante 1 ano e meio uma família de seringueiros, e mostrando o quanto que uma família só representa em decréscimo da biodiversidade local. E depois fez comparação de áreas que tinham caça de subsistência, dita de subsistência, com áreas que não tinham. E mostrando como que muitas vezes você tem um decréscimo de 80% da biomassa dos grandes mamíferos de uma área para outra. Então a caça, mesmo essa caça dita de subsistência, que para mim é muito mais uma caça de iguaria do que eu vi na Amazônia,
ela causa um impacto real. E a outra questão é a seguinte, se esse seringueiro, se a atividade dele de seringueiro é para mantê-lo, ou seja, eu deveria ter o valor da borracha mais caro, porque esse cara não deveria ser obrigado a ir caçar para conseguir se manter. Ele deveria conseguir se manter dignamente vendendo o produto do que ele tirou da seringueira, vendendo a borracha. Então, se ele precisa ainda caçar, é porque aquele produto não está sendo suficiente para mantê-lo ali de forma digna. E uma outra questão que agora eu, recentemente, em discussão com um colega meu do IBAMA, a gente percebeu, chegou a essa conclusão, e é uma das coisas que eu quero avançar depois, junto ao Congresso Nacional, que é o seguinte, essas pessoas na Amazônia precisam de um apoio de extensão rural, igual já foi feito em muitos locais no Sudeste. Extensão rural de que forma e por quê? Eu não posso contar que a seguridade alimentar dessa pessoa, ela seja calcada, ela seja em cima de só farinha de mandioca e a caça que ele saiu para buscar no meio do mato. Ou seja, no dia que ele não acha caça, então ele não come, ele vai comer só farinha de mandioca. Onde que estão as hortaliças, os legumes, as frutas, a criação de galinha e outros pequenos animais para cuidar e poder comer, por exemplo, ovos ou o que for? Isso não tem, a gente viaja pelos rincões da Amazônia e observa que eles não têm tanto essa cultura quanto a técnica para o cultivo, desse cultivo alimentar mais diversificado, e também a criação de pequenos animais mais diversificados. Isso poderia ser suprido com extensão rural. E uma extensão rural aí, a gente realmente falaria o seguinte, eu estou retirando essa pessoa de uma vulnerabilidade alimentar para trazê-la para uma situação em que essa questão alimentar seja mais perene. Agora, fora isso, o que eu faço? Eu jogo em cima da caça, ou seja, eu jogo em cima da biodiversidade, a responsabilidade por alimentar aquela população. Isso, no meu entendimento, é muito hipócrita. Quem defende isso não está defendendo de uma forma adequada. Imagina se todo dia, para você se alimentar, você tivesse que sair e garantir que você vai conseguir ter êxito na caça. Isso do ponto de vista de você ter segurança que você, seu filho, sua família vai conseguir uma alimentação adequada, é muito ruim. E essa alimentação é muito pobre, ela acaba sendo a base de quê? Farinha de mandioca e caça ou pesca. A gente precisa evoluir nisso, com um pouco de horta, um pouco de pomar, né? E extensão rural. Então, assim, daquela pergunta, eu acho que tanta fiscalização, pegando as pessoas que estão caçando ali naquele momento e obstruindo a atividade ilegal dela, quanto a parte de extensão rural, ou seja, essa parte toda social, pensar no social são importantes, e a educação ambiental mais do que nunca. Da última vez que eu realizei a ação, eu estava pegando algumas pessoas, caçadores que tinham 19, 20 anos, e aí eu estava pensando, nossa, a gente está em 2020, né? Estava em 2019, ou seja, eu agora já estou pegando criminosos que nasceram no ano 2000. Percebe? Tem um problema sério nisso. Significa que, apesar da fiscalização naquele momento estar atuando, isso não significa que ela consegue atuar em todas as ações, todos os locais que seriam necessários, mas a gente está faltando também uma grande coisa que é a questão da educação ambiental, para que a nova geração não cometa os mesmos erros e os crimes que os seus pais estão cometendo, né? Que a gente possa evitar, fazer uma quebra nessa geração de criminosos ambientais. E isso daí tem a ver com a educação ambiental. Então, se você me perguntou, socioambiental, fiscalização, educação ambiental, eu acho que todo mundo pode trabalhar junto. Basta a gente pegar e cada um trabalhar na sua área principal e conseguir agir de forma sinergética. Não sei se consegui responder a tua pergunta na onça. Não, foi muito boa. Só estender um pouquinho, mas um pessoal que tinha feito algumas perguntas sobre caça, a Edna Miyoko, não sei se é esse nome, mas ela pergunta qual a sua opinião sobre a caça como único meio de controle dos javalis e javapocos, quais os números de propriedades atacadas por esse animal no Brasil, existem, né, números reais? Só para você, se você puder comentar um pouquinho, ou
Ou não sei se... Tá, então, não, posso. A questão primeiro é o seguinte, a gente não tem números efetivos. Se você buscar, você não vai conseguir número. Quantos javalis tem no Brasil? Quantas propriedades têm problemas com javali no Brasil? Qual o impacto que esse javali causa na economia? Não sabemos. Apesar disso, a caça foi liberada. Né? Foi liberada a caça de javali. E não só a caça, também a captura por armadilha. Sim. Eu defendo mais a captura por armadilha desses animais e não entendo a caça como um método plausível e efetivo de controle da espécie. Mesmo porque em todos os outros países em que a caça foi executada, tentando o controle dessa espécie, a espécie ainda continua. Não foi feito controle. Alguns caçadores argumentam que sem a caça ele estaria muito pior. Eu tenho várias contestações, relacionadas a isso, né? Em razão, inclusive, da maneira como o javali se dispersa no Brasil, a velocidade com a qual ele se dispersa no Brasil, que acaba sendo uma velocidade que não é compatível com uma velocidade natural de dispersão. Um estudo, por exemplo, mostra que nos Estados Unidos o javali se dispersa a 12 km por ano, enquanto no Brasil está na ordem de 79 km por ano, a dispersão dele. Então isso denota uma dispersão artificial. O fato da gente ter javali em Ilhabela, no litoral de São Paulo, também denota uma dispersão artificial. O padrão não contínuo de dispersão desse animal também denota isso. Então, eu questiono muito o seguinte, quais os interesses? Para o fazendeiro, ele tem um interesse legítimo em não ter javali na sua propriedade. Porque apesar da gente não ter um padrão do quanto que esse javali causa de dano econômico no Brasil, a gente sabe que na propriedade ele vai causar um dano ali para aquele agricultor. Então, o fazendeiro tem essa ideia. Agora, aqui interessa um caçador. O caçador normalmente interessa que tenha presa para ele poder ir caçar. Então, apesar de muitas vezes os caçadores falarem que os seus interesses são confluentes para os interesses dos fazendeiros, nem sempre isso é verdade. Né? Muitas vezes os interesses são opostos, são antagônicos. E isso tem que ser levado em consideração. A gente agora só tem 3 minutos. Se você quiser rapidinho falar aquela pergunta, tipo, porque durante essa conversa toda a gente falou sobre você, e esse é um momento que a gente abre para você falar de uma pessoa assim que é tão foda, é tão cabulosa. Tipo, eu vou falar em linguajar informal mesmo, mas é tão assim, tipo, bacana que você, cara, eu indicaria essa pessoa para ser ministro do meio ambiente porque ela representa a causa. E já peço também para você fazer suas considerações finais, porque a gente só tem 2 minutos agora, tá bom? Tá, eu não vou falar de ninguém no Brasil para ser ministro do meio ambiente, para não dar margens à questão, mas vou falar de 2 pessoas que eu admiro no mundo, né, nessa questão da causa ambiental. Aliás, 3. Uma, Jane Goodall, que durante toda a sua trajetória pegou e se mostrou coerente com aquilo que ela desenvolvia e defendia, que era a questão dos chimpanzés, e mostrou que você tem uma maneira diferente de estudar os animais. Ao invés de matar, ela foi para o meio dos animais e estudou o comportamento deles de uma forma ética, e continua nessa linha ética até hoje. Aí, saindo um pouco dessa visão mais ética e tudo, não mais ética, né, mas mais tranquila, pro Leakey, que ele é um antropólogo e foi ministro do meio ambiente no Quênia e deu a ordem para matar caçadores que invadiam as reservas onde existiam os rinocerontes. Então ele simplesmente deu a ordem de matar os caçadores. Está dentro da reserva, está caçando rinoceronte, mata. E a partir do momento que ele fez isso, a população de rinoceronte começou a crescer no Quênia novamente. Então é uma pessoa que tomou uma medida drástica, mas uma medida necessária para a proteção dos rinocerontes. E, por fim, a Greta, uma adolescente que está colocando a sua voz em prol da questão das mudanças climáticas, da questão ambiental no mundo. E eu acho isso importantíssimo, todas as pessoas que resolvem lutar por questões que são primorosas e que valem a pena a luta. Tá. A gente tem 30 e são todas segundos. Pessoas não do Brasil, justamente para não dar confusão aqui falando de alguém
algum brasileiro. Tá. Por fim, muito obrigado por aceitar o convite. A gente está terminando por aqui. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Essa live vai ficar gravada aqui e a gente vai subir ela para o nosso YouTube também. Muito obrigado por ter aceitado, tá, Cabral?